Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um momento com a palavra que se encontra no livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo 1, que fala assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós, filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade e nem conhecimento de Deus na terra. Deus, ele estava falando ao seu povo, aqui ao povo de Israel, através do profeta Oséias, falando que estava faltando amor, verdade e conhecimento de Deus na terra. É um Deus, que se faz conhecido por nós. E o nosso tema tem 3 coisas que faltam na terra. Nos dias do profeta Oséias, o Senhor notificou os filhos de Israel 3 coisas essenciais que faltam entre os habitantes da terra: verdade, amor e conhecimento de Deus. Acredito que estas palavras podem ser contextualizadas para os nossos dias. E com base nisso, nós vamos aprender sobre essas 3 coisas que também faltam em nossos dias. O amor. A primeira coisa que falta na terra é o amor. O amor é conhecido como o maior de todos os dons. Está lá escrito em 1 Coríntios 13:13. Quando percebemos em nossos dias filhos matando pai, pais matando filho, pessoas tirando a vida de outras por causa de coisas tão pequenas e banais, torna-se algo bem concepcível que falta de amor em algo muito comum e grave neste mundo. Em João 5,42, o próprio Jesus denunciou a grande falta de amor nos seus dias, dizendo aos seus apóstolos: Mas bem vós conheceis que não tens em vós o amor de Deus. E em João 13,35, Jesus ainda disse aos que os seguiam: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se não vos amardes uns aos outros. E em Romanos 3,10, Paulo escreve: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E João lembrou disso. Deus é amor. Está lá escrito em 1 João 4:8, O amor, um dos maiores mandamentos. E o que está faltando hoje na humanidade, Que cada um estão vivendo para o seu próprio bem, para o seu próprio interesse, sem se preocupar com o seu próximo, A palavra de Deus também já falava lá em Mateus, 24:12-13, é a falta desse amor. Por falta da transgressão, o amor de muitos se esfriaria, E é o que está acontecendo nos nossos dias de hoje. As pessoas estão se matando por poucas coisas, Se afastando tirando a própria vida. Mas que nós possamos buscar e voltar a esse primeiro amor, Buscar em Deus esse primeiro amor, para que possamos permanecer no amor de Deus, Para com os nossos próximos, para com nossos irmãos. E a segunda é a verdade. A segunda coisa que falta na terra é a verdade. A verdade implica em transparência, em exatidão, em relação aos fatos. Em 2 Coríntios 13:8, Paulo afirma que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Quando percebemos a falta da verdade, de transparência das pessoas em nossos dias, chegam à conclusão de que falta mesmo a verdade na terra. Em Provérbios 23:23, o sábio Salomão escreveu: compra a verdade e não venda. Sim, a sabedoria e a disciplina é a prudência. Em Deuteronômios 32:4, Moisés escreveu: Deus é verdade e não há nele injustiça. Em João 14:6, Jesus afirma que ele é a verdade. Em João 14:17, vemos que o Espírito Santo é o Espírito Santo da verdade. E em João 17:17, Jesus diz: a palavra de Deus é verdade. Em 1 Timóteo 3:15, Paulo lembra que a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo, é a coluna e a firmeza da verdade. Então, que nós possamos ser verdadeiros, para com os outros, ser transparente, sempre falar a verdade, Assim, sim, não, não. Porque a palavra do homem, do ser humano, ela tem que ter um peso. A pessoa tem que confiar. Por isso que muitas pessoas hoje não confiam um no outro, Porque falta verdade no ser humano. O ser humano, ele não usa de transparência e usa de engano, E o terceiro é o conhecimento de Deus.
A terceira coisa que falta na terra é o conhecimento sobre Deus. Em Mateus 22, 29, Jesus disse: Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando percebemos a excessiva busca pelo conhecimento científico, tecnológico, fisiológico e cinemáticos e tantos outros tipos de conhecimento e menos interesse pelo conhecimento sobre as coisas de Deus, chegamos à conclusão de que falta o verdadeiro conhecimento às pessoas. Em Oséias 4:6, o Senhor fala por meio do profeta Oséias, dizendo: Ao meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Em Romanos 1:28, Paulo afirma: É como ele, se não importasse ter conhecimento de Deus. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. E em Eclesiastes 1:9, Paulo ainda diz que devemos transbordar de pleno conhecimento da verdade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Não é em Eclesiastes, é Colossenses 1:9, né? E Paulo afirma, né, sobre esse falta de conhecimento, que nós possamos ter conhecimento de buscar cada vez mais a conhecer a grandeza de Deus, né? Que quando nós conhecemos a Deus, nós teremos essas duas primeiras palavras que foram faladas, né? Que teremos, ao conhecermos a Deus, nós teremos amor em nosso coração e verdade para prosseguirmos, né? Na caminhada, com transparência. Então, que nós possamos cada vez mais nos aproximar desse Deus para conhecer a sua grandeza, os seus feitos. Porque a palavra de Deus fala lá em Gênesis, né? Que ele que nos criou a sua imagem e semelhança. Então, que nós sejamos a imagem e semelhança de Deus aqui na terra. E para que nós possamos ser imagem e semelhança de Deus, nós temos que ser transparente, nós temos que ter amor e conhecer aquele que servimos, né? A esse Deus grande, a esse Deus poderoso, a esse Deus maravilhoso. Ainda que falte amor às pessoas, Deus amou o mundo de uma maneira imensurável e inexplicável. Está lá escrito em João 3,16. E ainda que falte verdade às pessoas, Jesus é a verdade de Deus revelada ao mundo. Está escrito em João 14,6. E ainda que falte conhecimento de Deus às pessoas, Cristo veio revelar o verdadeiro conhecimento que liberta o homem da ignorância espiritual. Está lá escrito em João 8:32, né? Jesus, ele veio, né, para revelar a glória do Pai, a glória do Deus vivo, né? Que ele se fez carne e habitou no meio dos homens. Então, ele é a verdade, ele é o amor e ele é o conhecimento, né? Então, através de Jesus, nós temos essas três: o amor, a verdade e o conhecimento do Pai. Que eu e você possamos prosseguir cada vez mais a conhecer esse Deus, né? Para que possamos ter amor e ser verdadeiro diante dos outros e ter um conhecimento aprofundado sobre a palavra de Deus. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.